Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali, radiotv.com. Aqui e Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui e Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em 19 milhões de reais. Informações gerais para você ficar bem informado nesta sexta-feira. Decretos revogam aumento do ICMS do agronegócio. Monte Alto tem 19 vagas de emprego. Vias públicas passam por manutenção em Bebedouro. Balcão do agronegócio Cooper Citrus antecipa oportunidades. Acaba hoje o prazo para inscrições no IMESB em segunda chamada de aprovados no vestibular e no PROESB. Formandos de engenharia agronômica do IMESB colam grau nesta sexta-feira. São 2.381 diagnósticos da Covid-19 em Bebedouro. Balancetes à disposição na Câmara de Vereadores. Bebedouro tem comissão responsável pelo PNAT. Comunidade Caminho Seguro prepara batata recheada para hoje. 2021 diferente é o tema do editorial. Flamengo vence duelo direto e assume vice-liderança. Bahia sai do Z4 do Brasileirão. Federação agenda conversa com times visando a próxima edição da Segundona Paulista. Sexta-feira, 29 de janeiro, verão brasileiro, lua cheia. Este é o dia de número 29 de 2021. Aqui é Ali Notícias, edição número 5061. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde os jovens já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. A revista Aqui e Ali de janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos.
E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva nesta sexta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 59 minutos. Temperatura máxima de 33 graus. Umidade relativa no ar, 73%. Para amanhã, sábado, também sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 34 graus e mínima de 21. Comemora-se hoje, 29 de janeiro, o dia da morte de São Francisco de Sales, em 1622, proclamado padroeiro da imprensa e dos jornalistas. Hoje, 29 de janeiro, é o dia de São Suplício Severo. Ele nasceu em Agen, na França, em meados do século III. Aos 55 anos, abandonou a esposa e a carreira de advogado e passou a dedicar a vida à religião. Recebeu apoio de sua sogra, Bássula, que lhe ofereceu uma casa na qual morou até o fim de seus dias. Suplício Severo escreveu crônicas, onde resumiu toda a história judaica desde as origens até o quarto século depois de Cristo, e também foi o biógrafo de São Martinho, seu mestre e amigo. Suplício Severo morreu entre os anos de 406 e 432. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 29 de janeiro de 1959, os estúdios Disney lançaram o longa-metragem A Bela Adormecida, clássico dos desenhos animados. Em 29 de janeiro de 1981, o piloto Emerson Fittipaldi, campeão mundial de Fórmula 1, anunciou que iria abandonar as pistas, mas acabou apenas mudando de modalidade e indo para a Fórmula Indy. No dia 29 de janeiro de 2002, entrou no ar a primeira edição do Big Brother Brasil da Globo. E em 29 de janeiro de 2009, morreu aos 95 anos Hélio Gracie, patriarca da família Gracie e precursor do jiu-jitsu no Brasil. Aqui e Ali, radiotv.com. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.339 da Mega Sena, sorteadas quinta-feira em São Paulo. O prêmio acumulou e o valor previsto para o sorteio, que será realizado no sábado, é de 19 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena: 04, 18, 29, 47, 48 e 59. Outra vez, 04, 18, 29, 47, 48 e 59. A Quina teve 19 apostas ganhadoras e cada uma vai receber 68 mil reais. A quadra teve 1.746 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 1.069. As apostas em casas lotéricas ou pela internet ou pelo aplicativo Loterias Caixa para o concurso 2.339 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de sábado. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado sábado, mas às 8 da noite. O prêmio estimado para quem acertar as 6 dezenas é de 19 milhões de reais. Boa sorte! Aqui e Ali Notícias, pelo canal online Aqui e Ali radiotv.com.
Janeiro é o mês do enxoval na Tutubelo. Preços baixos e formas de pagamentos estendidas. Kit berço com 9 peças, 10 vezes de R$ 19,90. Banheiras avulsas a partir de R$ 15,90. Carrinho de bebê mais bebê conforto a partir de 10 vezes de R$ 95,90. Berço de bebê a partir de 10 vezes de R$ 55,90. Na Tutubelo, agora em janeiro, preços imperdíveis no setor de enxoval. Aproveite! Tutubelo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, informações gerais para você ficar bem informado nesta sexta-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Problema de visão? Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, ontem, quinta-feira, né, dia 28 de janeiro, a concessionária de rodovias TEB realizou 15 atendimentos aos usuários e não teve registro de acidentes nas rodovias sob a sua administração. Carol? Bom, Osmar, qual a orientação, então, para o fim de semana? A orientação desta sexta-feira é sobre radiador. Eu posso usar água de torneira para completar o radiador, Carol? Então, é sobre isso que falaremos hoje. Hoje não se completa mais com água, tá? Se completa com líquido de refrigeração, que é metade água e metade um aditivo chamado etileno glicol. Então, a água do radiador é coisa do passado. Hoje é líquido de refrigeração, que de preferência deve ser comprado pronto no frasco em um posto de combustível, na concessionária ou em uma loja de acessórios, que já vem na proporção correta entre água e aditivo. E é com ele que se completa o radiador ou o sistema de refrigeração. Água só se usa hoje emergencialmente, e não de torneira, mas pelo menos filtrada. Água de torneira no carro, só se for para lavar o carro, Carol. Tá certo, então. Osmar, muito obrigada pela orientação. Uma excelente sexta-feira para você, bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado, uma boa sexta-feira a todos.
bom fim de semana e segunda eu tô de volta, se Deus quiser. Até segunda-feira, Carol. Até segunda. Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Agora, informações gerais para você ficar bem informado nesta sexta-feira. O governo de São Paulo pediu autorização para usar todo o estoque de Coronavac disponível para aplicar a primeira dose da vacina, sem reservar metade do lote para a segunda dose. O pedido foi feito por meio de ofício enviado ao Ministério da Saúde na quarta-feira. Para isso, o intervalo entre as doses, que é de até 28 dias, seria estendido por até 15 dias adicionais, segundo o governo estadual. O Ministério pediu que estados sigam a orientação de dar 2 doses da vacina contra a Covid-19. Segundo a pasta, não há evidência científica de que a ampliação do intervalo entre a aplicação da primeira e a segunda doses irá oferecer a proteção necessária para a população. O Tribunal de Justiça suspendeu o retorno das aulas presenciais no estado de São Paulo. A decisão vale para as escolas públicas e privadas. O governo estadual diz que vai recorrer. A liminar atendeu a um pedido do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado, a POESP, para barrar decreto do governador João Dória, que autorizava a abertura das escolas mesmo se o Estado registrasse piora nos índices da pandemia de Covid-19. Anunciada em dezembro, a medida valia inclusive se São Paulo voltasse às fases mais restritivas das flexibilizações econômicas estabelecidas pelo plano estadual. Candidatos ao Enem 2020 que tiveram diagnóstico de Covid-19 ou aqueles que foram prejudicados por problemas logísticos, como salas lotadas nas provas impressas, têm até às 11h59 da noite de hoje para pedir a reaplicação. O FIES 2021 do primeiro semestre encerra nesta sexta-feira, dia 29, o período de inscrição para financiar mensalidades do ensino superior. Os resultados serão divulgados em 2 de fevereiro. O edital prevê a seleção com base em notas do Enem de 2010 a 2019. O candidato deve ter tirado nota média acima de 450 e não ter zerado na redação. Como o Enem 2020 foi realizado agora em janeiro e as notas serão divulgadas só em março, não será possível utilizar o desempenho desta edição para concorrer ao financiamento estudantil do primeiro semestre. As microempresas e empresas de pequeno porte têm até hoje, dia 29, para optar pelo regime tributário do Simples Nacional. A solicitação deve ser feita pela internet por meio do portal do Simples Nacional. O sistema de tributação vale para empresas que faturam até R$ 4.800.000 por ano. Negócios que tiveram queda muito grande no faturamento em 2020 por causa da pandemia do coronavírus também poderão fazer a adesão. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. A FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, avalia positivamente a revogação do aumento do ICMS no agronegócio paulista pelo governo do Estado, medida que garante as atividades do setor e não mais pressiona os preços dos alimentos. O decreto revoga aumentos de ICMS de hortifruti e granjeiros, de insumos agrícolas e de energia elétrica que causariam impactos ao agronegócio paulista. O leite pasteurizado não é contemplado, mas essa distorção deve ser corrigida. A conquista é fruto de esforços somados da FAESP, sindicatos, cooperativas e de produtores rurais paulistas, cuja mobilização foi determinante para o alcance dos resultados.
Monte Alto, a 17 quilômetros de Jaboticabal, está com 19 vagas de emprego abertas e com as inscrições já disponíveis. As oportunidades são para alimentador de linha de produção, responsável por abastecimento de estoques, reposição de prateleiras, fluxo operacional, e pode ser capacitado ainda para evitar a perda de determinadas mercadorias. A empresa busca principalmente homens e com o ensino médio completo. Os interessados podem procurar o PAT de Monte Alto na rua Nhonhô do Livramento, 983, ou tirar dúvidas pelo telefone 16 3242 4109. O e-mail oficial patmontealto@emprego.sp.gov.br. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Internet top de linha para toda a família e a sua empresa? Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, vias públicas passam por manutenção em Bebedouro. A revista Aqui e Ali de Janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde os jovens já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Programados serviços de manutenção de vias com recapeamento asfáltico ou operação tapa-buracos em várias vias de Bebedouro, inclusive com programação para os bairros Centenário, na Zona Leste, Júlia e Centro.
O trabalho agora é executado na Avenida Raul Furquim, entre as ruas Frei Clemente Graça e Luiz Brunelli, além da Avenida Pedro Pascoal. Serão 27 mil metros de pavimento novo e 30 mil metros de recuperação asfáltica. A malha viária é antiga e exige atenção constante, por isso a manutenção, os reparos e a pavimentação com a busca de recursos do governo federal e estadual, diz o prefeito Lucas Serem. O projeto é fruto de parceria da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo por meio do programa Desenvolve São Paulo. Nesta semana, até hoje, dia 29, todas as unidades da Cooper Citrus oferecem condições especiais para o produtor rural, como opções de compra via barter, que é a modalidade de compra por meio da troca da produção futura de milho e soja. Em realização, o balcão do agronegócio. A cooperativa disponibiliza tudo de que o produtor precisa, como insumos defensivos, sementes, produtos veterinários, nutrientes para animais, tratores, máquinas, implementos, ferramentas e tecnologia agrícola, com preços e condições de pagamentos diferenciados. Mobilizada a equipe técnica e comercial para assegurar aos cooperados a efetivação de suas negociações de forma remota ou presencial. Aproveite as oportunidades do balcão do agronegócio, vá até a Cooper Citrus mais próxima. RádioTV.com. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, informa aos aprovados no seu vestibular e no PROESB 2021 que as matrículas já em andamento podem ser feitas somente até hoje, em segunda chamada, das 8 da manhã às 8 da noite, mediante agendamento de data e horário na Secretaria Acadêmica, na Rua Nelson Domingos Madeira, número 300, no Parque Eldorado, na Zona Oeste. A documentação, 2 cópias da cédula de identidade, uma do CPF, uma de comprovante de residência com o número do CEP, 2 da certidão de nascimento ou de casamento, se for casado, ou averbação se separado ou divorciado, 2 cópias do histórico escolar e do certificado de conclusão do 2º grau ou equivalente e uma foto recente 3x4. Também uma cópia da cédula de identidade do CPF dos fiadores, uma da certidão de nascimento ou de casamento dos fiadores. Se o aluno for solteiro, os fiadores são os pais. Se for casado, o fiador é o cônjuge. E uma cópia do comprovante de residência dos fiadores com o número do CEP. E o IMESB realiza pela primeira vez as cerimônias de colação de grau de forma totalmente virtual. Início às 7h30 da noite pela plataforma Zoom, com os formandos em suas casas. Participação online de representantes de conselhos regionais dos cursos oferecidos pela instituição, da 87ª subsecção da OAB, de representantes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, de professores e funcionários. Já realizadas as colações dos formandos de Arquitetura e Urbanismo, de Direito, de Administração e de Ciências Contábeis. Hoje, dia 29, é a vez dos concluintes do curso de Engenharia Agronômica. Bebedouro chega a 2.381 diagnósticos confirmados da Covid-19, conforme o boletim epidemiológico desta quinta-feira. São 2.308 os recuperados, 9 em monitoramento, 43 óbitos locais e 21 em outros hospitais. São 46 internados, dos quais 19 de Bebedouro, 148 suspeitos em investigação, 79 em unidade de tratamento de gripe, 4.719 descartados e 7.248 notificações até agora.
Dois pacientes encontram-se no Hospital Municipal, 11 no Hospital Estadual e 4 na Santa Casa de Barretos. Informações pelo 17 3345 9120 ou 16 98826 6604. Já o Brasil registrou 1.439 mortes pela Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 221.676 óbitos. Foi o terceiro registro mais alto de mortes pela doença em um dia no país desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel foi de 1.064 óbitos, a maior desde o dia 4 de agosto, quando chegou a 1.066. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 9.060.786 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. 8 estados estão com alta no número de mortes. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Janeiro é o mês do enxoval na Tutubelo. Preços baixos e formas de pagamentos estendidas. Kit berço com 9 peças, 10 vezes de R$ 19,90. Banheiras avulsas a partir de R$ 15,90. Carrinho de bebê mais bebê conforto a partir de 10 vezes de R$ 95,90. Berço de bebê a partir de 10 vezes de R$ 55,90. Na Tutubelo, agora em janeiro, preços imperdíveis no setor de enxoval. Aproveite! Tutubelo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no editorial 2021, diferente. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os balancetes da Prefeitura, das autarquias e da Câmara de Vereadores referente ao mês de novembro de 2020 encontram-se à disposição da população para consulta e apreciação.
Interessados em ter acesso aos documentos, dirijam-se à sede do Legislativo, na Rua Lucas Evangelista, 652, Centro, em Bebedouro. Nomeada por decreto a Comissão Municipal de Equipe Coordenadora responsável pelo PNAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar de Bebedouro, presidente Rogério Valverde, que é o representante do gabinete, secretário Adriano Del Santo, da Secretaria de Educação, e membro Rogério Mazoneto, da Promoção Social, e Luiz André Rosa Júnior, da Guarda Civil. Essa comissão atua na coordenação e na solução de problemas de transporte escolar. Ela será acionada em todas as oportunidades em que surgirem problemas referente ao tema. A comunidade Jesus Caminho Seguro de Bebedouro, que atua em evangelização por meios de comunicação, rádio 109,7 FM, revista impressa e plataformas digitais, anuncia Happy Hour para esta sexta-feira, portanto hoje, com batata recheada de frango, palmito, calabresa, presunto e queijo e carne seca. Entrega das 6 da tarde às 8 da noite ao custo de R$ 25,00, 750 gramas. Acompanhamentos, requeijão e batata palha. Reserva pelo telefone 17 991216148 ou diretamente na Rua São João 722, no centro da cidade. Aqui e Ali Notícias, editorial. 2021 diferente. Depois de um 2020 muito conturbado, a aposta no ano em curso é de renovação, com menos adversidades econômicas e de saúde. Contudo, infelizmente, nada de muita expectativa, pois o ano não promete ser muito distinto como esperado até semanas atrás. A ideia de voltar logo ao exatamente normal ainda não se viabiliza, mas apesar de poucos sinais de melhoras, a sensação de renovação mescla-se com o sentimento de confiança de que haverá como viver dentro da perspectiva de março do ano passado. Tem de ser sempre assim, ou seja, considerar que a esperança é a última que morre. De sérios impactos, o mundo tem um enorme estoque. Planejamentos cairão por terra, o consumo deve ser o período de entraves pela incerteza do que está por vir, as experiências crescentes resumidas ao lar e o comportamento da população com as prioridades alteradas de uma hora para outra. Mas o brasileiro também é conhecido pela resiliência, tanto que ao longo de 2020 se reinventou. No Dia das Mães, a celebração com a proximidade, mesmo que de forma online. No Dia dos Namorados, os casais de quarentena. E no Dia dos Pais, incentivo ao estar presente com outro significado com o home office. Nada de ignorar o que está na ordem do dia, mas com o olhar para um futuro de mais esperança, de encontros frequentes e de vida com maior proximidade. Afinal, todos estão extenuados, das máscaras, de se sentirem expostos ao risco, da vida digital que pouco aproxima, de entraves mesmo em tarefas mais fáceis. O papel de cada um neste momento é colocar a publicidade como ferramenta de esperança e de palavras de motivação, pois, querendo ou não, as marcas têm papel fundamental em ser voz de otimismo que incentiva a olhar para um mundo renovado. Torça para a concretização deste otimismo. Que neste 2021 grandes avanços aconteçam, e mais do que palavras, que as mudanças se mostrem reais e recheadas de crescimento pessoal e material. Então, que as campanhas de otimismo futuro possam se tornar as realizações do presente e que, finalmente, mundo sem pandemia seja possível. É isso. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na
volta do intervalo no bloco de esportes, Flamengo vence duelo direto e assume vice-liderança. Bahia sai do Z4 do Brasileirão. Federação agenda conversa com times visando a próxima edição da Segundona Paulista. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo, tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. A revista Aqui e Ali de Janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petrocchi investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde os jovens já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem o Bahia venceu o Corinthians por 2-1 e o Grêmio foi derrotado pelo Flamengo por 4-2. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Brasileiro da Série B, 38ª e última rodada, hoje às 5 da tarde, Sampaio Corrêa do Maranhão e Oeste, às 7h15 da noite, Botafogo de Ribeirão e Operário de Ponta Grossa, CRB de Alagoas e Cuiabá, às 9h30 da noite, América de Minas e Avaí de Santa Catarina, Figueirense, Ponte Preta de Campinas, Guarani de Campinas e Juventude de Caxias do Sul, Paraná Clube, Cruzeiro, Brasil de Pelotas e Vitória da Bahia, Náutico do Recife, CSA de Alagoas e Chapecoense de Santa Catarina e Confiança de Sergipe. Pelo Brasileiro Feminino Sub-18, ontem o Corinthians venceu o Grêmio por 1-0. Fluminense perdeu para o São Paulo 2-1. Vitória venceu o Atlético Mineiro 2-1. Sport foi goleado pelo Santos 6-0. Palmeiras venceu o Bahia por 1-0 e o Coritiba perdeu para o Internacional por 3-0.
AquialiRadioTV.com. Duas partidas de rodadas atrasadas movimentaram as disputas do Brasileirão na noite desta quinta-feira. E com isso, todos os 20 times estão com 32 jogos disputados. Destaque para o Flamengo, que com o começo de segundo tempo impecável, conseguiu virar para cima do Grêmio e assumiu a vice-liderança. Do outro lado da tabela, o Bahia venceu o Corinthians em Salvador e saiu da zona de rebaixamento. Jogando na Arena Grêmio, em Porto Alegre, o Flamengo até viu o Grêmio abrir o placar no primeiro tempo, com gol marcado de peixinho por Diego Souza. Porém, no início da segunda etapa, Gabigol mostrou que estava inspirado, deixou a sua marca e deu 2 assistências para gols de Everton Ribeiro e Arrascaeta. No final do jogo, o camisa 9 do tricolor fez de falta e Isla fez mais um para o Fla, fechando o placar em 4-2. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 58 pontos e ultrapassou o São Paulo, que tem o mesmo número de pontos, mas fica na frente no número de vitórias, 17 contra 16, e por isso assumiu a segunda colocação. Flamengo está a 4 pontos do líder internacional, que tem 62, mas ambas as equipes ainda se enfrentam neste fim de semana do Brasileirão. O Grêmio, por sua vez, é sexto com 51. Bahia e Corinthians entraram em campo um pouco mais cedo na Arena Fonte Nova, com o time da casa conquistando a vitória por 2-1. Juan Ramírez e Gilberto balançaram as redes para a equipe baiana, enquanto Gabriel descontou para os paulistas. Com o resultado, o Bahia chegou a 35 pontos e deixou a zona de rebaixamento da Série A, subindo para a 16ª posição. Corinthians, com 45, ocupa o 9º lugar. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Na volta do intervalo, Federação Paulista de Futebol agenda conversa com times visando a próxima edição da Segundona Paulista. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raul Furquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online AquialiRadioTV.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no AquialiRadioTV.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. AquialiRadioTV.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse AquialiRadioTV.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. A revista Aqui Ali de Janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos.
Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Muitos clubes já se movimentam visando a próxima edição da Segundona Paulista, que ainda não tem data para começar nem regulamento definido. Por isso, a Federação Paulista de Futebol agendou reunião virtual com os clubes na terça-feira, dia 2 de fevereiro, às 10 da manhã, para debater o assunto. Caso algum clube não convidado tenha interesse em participar da conversa, deve procurar o Departamento de Competições da Federação Paulista por meio do e-mail marlise.carline@fpf.org.br para esclarecimentos acerca dos procedimentos para participar da reunião. Na temporada de 2020, a chamada Bzinha foi disputada por 35 times. Na primeira fase, foram divididos em 7 grupos de 5. Após jogos em turno e retorno, os 2 melhores de cada chave, além dos 2 melhores terceiros, avançaram ao mata-mata. Oitavas de final, quartas de final, semifinal e decisão foram em ida e volta. O Santos está pronto para a decisão da Copa Libertadores. O técnico Cuca comandou o último treino tático nesta quinta-feira no CT do Fluminense, antes do duelo de sábado às 5 da tarde no Maracanã. Com todos os jogadores à disposição, o treinador não deverá proporcionar nenhuma surpresa na escalação da equipe. O time mais provável para entrar em campo deverá formar com John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca e Lucas Braga, Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Hoje o elenco do Santos vai fazer o reconhecimento do gramado no Maracanã e nenhuma atividade especial está programada, apenas uma movimentação leve. Cuca e o capitão Alisson, recuperado da Covid-19, serão destacados para a entrevista coletiva. Campeão em 1962, 1963 e 2011, o Santos vai tentar se tornar o clube brasileiro com mais conquistas de Libertadores, superando São Paulo, 1992 e 93 e 2005, e Grêmio, que foi campeão em 83, 95 e 2017. Aqui e Ali Notícias Esportes. O Palmeiras realizou na tarde desta quinta-feira o primeiro treino desde que chegou ao Rio de Janeiro. O time alviverde treinou no Engenhão e deu sequência à preparação para a final da Copa Libertadores contra o Santos no sábado às 5 da tarde no estádio do Maracanã. Os atletas fizeram trabalhos preventivos e ativação muscular no vestiário por 1 hora. Na sequência, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos e táticos. As atividades são fechadas à imprensa, vale ressaltar, por conta do protocolo de prevenção contra a Covid-19. O treinador português e seus auxiliares deram várias orientações durante a movimentação. Por fim, separados em 2 grupos, os atletas aprimoraram bolas aéreas, defensivas e ofensivas e cobranças de faltas e pênaltis. O técnico Abel Ferreira tem quase todo o elenco à disposição
algo raro nesta temporada. Apenas os jovens atacantes Wesley e Luan Silva estão fora. Em tratamento de lesões, os dois cumpriram cronograma na lateral do gramado. Recentemente, Felipe Melo se recuperou de cirurgia no tornozelo direito e está à disposição. Contra o Vasco, ele foi titular pela primeira vez desde que retornou aos gramados. A tendência é de que comece entre os reservas. Gustavo Gomes, Patrick de Paula e Gabriel Veron também se livraram dos problemas musculares e poderão jogar. O zagueiro certamente será titular. Já os jovens devem iniciar a decisão no Maracanã, no banco. Uma provável escalação é o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. No meio, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga ou William. Na frente, Rony e Luiz Adriano. O Palmeiras faz hoje no Engenhão o último treino antes da grande final da Libertadores. A atividade está marcada para as 4h30 da tarde. Antes, às 2h45 da tarde, haverá um reconhecimento do palco da partida. Às 2h15 da tarde, Abel Ferreira e Gustavo Gomes darão entrevista coletiva no Maracanã. E amanhã, torcedores de Santos e Palmeiras com os corações nas mãos, né, Eduardo? Realmente a gente tem acompanhado, principalmente pela telinha da Globo, Band, SBT e outros canais que fazem cobertura de esportes, e a grande maioria dos comentaristas dizem o seguinte: para o jogo de sábado entre Palmeiras e Santos, não há favorito. É aquela velha história, né, Carol? Clássico é clássico e vice-versa. E o Aqui Ali Notícias termina desejando a você um excelente fim de semana. Muito obrigada pela audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Até mais. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.